Dando seguimento, nós estamos em Mateus 18, a partir do verso 15. O título da minha Bíblia, King James, né? É Como Tratar o Pecado de um Irmão. Mas, como eu sempre falo pra vocês, não significa que esse é o título, né? Dando seguimento, se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. O que Jesus está nos ensinando através do verso 15 de Mateus 18, que nós temos que fazer a nossa parte. Se alguém pecou contra nós, nós temos que ir lá, chamar a pessoa no particular, conversar, para que nós venhamos liberar aquela pessoa nas cortes celestiais, para que o mal não tenha um acesso, nenhuma legalidade para entrar nas suas emoções. Porque o mal ele só tem acesso quando nós damos autoridade. Mas o Pai ele nos convida a não entregarmos a autoridade das nossas emoções para o mal. Porque o mal, ele atua na mente do ser humano desde os tempos antigos, desde a época de Eva, de Adão. Ele manipulou ali Eva, induziu ela a comer aquele fruto, trabalhando na mente, lançando dardos e setas para ela comer aquele alimento, aquele fruto proibido. E não é diferente conosco, no século em que estamos. Não é diferente no nosso dia a dia. Quando pessoas cometer algum pecado contra nós, alguma falha, alguma injustiça, ser maldizente conosco, praticar todo tipo de injustiça conosco. Nós temos que chamar a pessoa no particular, falar que você libera perdão para a pessoa e esperar, né, que ela também venha te pedir perdão. Mas o forte é aquele que libera perdão. Antigamente eu tinha muita dificuldade de perdoar. Mas quando eu tive a revelação que quando nós não perdoamos, nós estamos carregando a pessoa nas nossas costas. É como uma pedra no nosso sapato. A gente dorme com a pessoa, a gente acorda com a pessoa. Mas quando eu dei liberdade para o Espírito Santo curar as minhas emoções, curar ali ferida de humilhação, de rejeição, curar todo tipo de situação que me ocorreu na minha vida. Muitas das vezes acontece algumas coisas no dia a dia e a gente acaba reprimindo aquelas emoções, mas elas estão ali. Mas o Pai, ele nos convida a dar liberdade para o Espírito Santo trazer à tona e nos mostrar aquele pensamento, aquela pessoa que a gente precisa liberar nas cortes celestiais. Porque a partir do momento que você libera a pessoa nas cortes celestiais, é Deus que vai tratar com ela. É Deus que vai abrir os olhos dela. Mas o meu papel e o seu papel é manifestar a nossa origem. Como eu sempre tenho falado para vocês, nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Nós somos filhos de Deus e nós temos que manifestar a glória de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós temos que ser imitadores de Deus. Ele vai falar, sede, pois, meu imitador. Por que ele fala isso? Porque nós temos que ter santidade nas nossas emoções, no nosso comportamento. Santidade não quer dizer só nas vestes, não. É em tudo, é nos nossos pensamentos. Porque que o Pai fala pra gente andar em santidade? Para nos proteger. Porque o reino de glória é manifesto por santidade. É quando nós nos arrependemos. É quando nós pedimos perdão, é quando nós liberamos perdão. Quem sai ganhando, liberando perdão para quem nos ofendeu, para quem pecou contra nós, é nós mesmos. Porque o mal não vai ter poder para prender ali as nossas intercessões, as nossas orações, para nos oprimir e nos deixar para baixo. Ele não vai ter acesso para estar na sua casa. Mas a partir do momento que você não libera alguém que falhou com você, o mal ele tem acesso para estar nas suas emoções dentro da sua casa. Isso é muito forte, né? Mas é a realidade. Talvez você fale assim, nossa, essa menina só fala disso. Mas é verdade. Porque o mal, ele age por acesso à autoridade que você entrega. Será que hoje você olha para dentro de si? Será que tem alguém que você tem que liberar perdão? Se você não lembra, fala, Espírito Santo, traga a minha memória, alguém que eu preciso liberar perdão. E hoje, vai pro seu secreto, fala, Espírito Santo, eu perdoo fulano de tal. Você não precisa falar com a pessoa. Embora aqui nesse versículo, na palavra de Deus, está falando que você tem que chamar. Se você conseguir chamar a pessoa e ter essa oportunidade, perfeito. Mas se você não conseguir, não tem acesso, você pode fazer isso no seu particular, no seu secreto com Deus.
Porque o Pai, ele te vê em secreto e ele tá vendo que você está liberando nas cortes celestiais. Isso é tão profundo que uma vez eu vi um testemunho de uma jovem que ela não estava conseguindo liberar perdão. E aí apareceu aquele espírito da falta de perdão dentro do quarto dela. E Deus revelou para ela, no mundo celestial, uma barreira que impedia a oração dela de subir. Aí Jesus, ele se revelou para ela, ele mostrou o amor dele por ela. A glória de Deus chegou na casa dela e ela sentiu o amor de Deus por ela, representando que o amor de Deus é suficiente para preencher qualquer vazio. O amor de Deus, ele é suficiente e não se compara com a falha que alguém fez conosco. Sabe, porque isso é tão profundo, porque nós falhamos com o Pai todos os dias. Todos os dias nós falhamos. E o Pai, ele demonstra amor. E o amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe. Porque a mãe, o filho pode falhar, pode fazer o que quiser e ela vai continuar olhando com os olhos de amor. Então, o amor do Pai por nós é assim. Nós temos que ter esse amor. Quando você é preenchido por esse amor, você não vai alimentar o espírito da falta de perdão. Porque quando você alimenta o espírito da falta de perdão, ele tem acesso sobre as suas emoções, sobre o seu lar. Ele vai... E o Espírito Santo me revelou, né? Lá em Efésios, fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, governadores das trevas. Por quê? Porque eles têm poder sobre a mente do ser humano. Eles não entram no corpo do ser humano. Que entra no corpo do ser humano é os que estão abaixo deles. Mas quem governa a mente do ser humano são os que estão assentados nas regiões celestiais. E você não pode dar esse acesso, porque é onde ele vai ter controle sobre como você vai agir, ele vai lançar ali pensamentos, tipo, não perdoe, e você vai estar manifestando os pensamentos que ele tá lançando na sua mente. Esses dardos, essa seta. Por isso que a palavra de Deus fala para você se revestir da armadura. E a armadura é o quê? A palavra de Deus. Quando você se alimenta da palavra de Deus, seu espírito é fortalecido. Aí é onde o Pai vai te dar discernimento, ele vai te dar entendimento do porquê que tá acontecendo aquela circunstância. Dando seguimento, no verso 16, Jesus disse para os discípulos: porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas qualquer acusação seja confirmada. Então, aqui Cristo aconselha você levar alguém como testemunha, e eu acrescento, chame o Espírito Santo. Porque nem sempre a gente, no nosso cotidiano, a gente vai conseguir fazer isso. Mas se você conseguir, perfeito. Porque você, a pessoa, a testemunha, né? Vai ver a situação, vai ver que você tá liberando perdão, e a pessoa que não quer te perdoar. Aí é a escolha da pessoa. A pessoa tá alimentando e dando acesso pro mal sobre ali as emoções dela. Mas aí no tempo certo, Deus, ele tem misericórdia. Se você se levantar, inclusive, para orar, para Deus ter misericórdia da pessoa, Deus vai tirar as vendas dos olhos dela e ela vai ver o mal que ela tá cometendo, depois ela pode vir te pedir perdão. Dando seguimento, por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós temos que batalhar nas regiões celestiais, isso é muito sério. Depois que eu entendi isso, a minha vida mudou muito, muito. Porque eu comecei a entender que por trás de um conflito, de algo que me acontece no dia a dia, dentro da minha casa ou fora da minha casa, eu entendo que dependendo da reação da pessoa, é porque a pessoa deu acesso e eu não posso ir a favor daquele comportamento da pessoa, não. Meu posicionamento, o seu posicionamento, entendedores da palavra de Deus, se portar como Cristo se portava, é manifestar a glória de Deus, é manifestar o amor, a paz, o perdão, porque no céu não tem falta de perdão. No céu não tem. Agora, o mal, no reino das trevas, tem ali ressentimento, ódio, raiva, ira. Tem esse tipo de comportamento. Por isso que o Pai fala para ser imitador dele. Nós temos que... o que o Espírito Santo está perguntando para você? O que você quer manifestar? Qual reino você quer manifestar? O Pai deseja e te convida a manifestar o reino dele. Porque aí ele vai te proteger. Você garante o favor dos céus. Você garante uma proteção. Dando seguimento, verso 17. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu.
E tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Sabe o que representa? Olha o final. Tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, se você liberou perdão para alguém que te feriu, que agiu injustamente, que foi maldizente, que inventou mentira com seu nome, se você tá liberando perdão ali perante a igreja, se for o caso, dependendo da situação, e perante ali a presença de Deus no seu secreto, vai ser desligado aqui na terra esse decreto contra a sua vida e esse acesso legal que o inimigo outrora tinha na sua vida porque você não estava liberando perdão. Então, por que é desligado na terra e terá sido desligado no céu? Porque no céu, repito, não tem falta de perdão. No céu tem unidade, tem amor, domínio próprio. Em resumo, tem os frutos do Espírito. E o Pai nos convida a manifestar esses frutos do Espírito, que é o amor uns para com os outros e entender o que está por detrás daquela pessoa. Porque se a pessoa está agindo dessa forma, porque ela deu acesso. Mas se você está desperto, Deus está te despertando, está tirando as vendas dos teus olhos para você ver quem está por detrás daquela pessoa, sabe o que o Pai fala? Tenha misericórdia. Ore para que as vendas dos olhos daquela pessoa venham cair, porque você é a Bíblia falada. Você tem que ser exemplo. Você tem que manifestar o poder de Deus, a glória de Deus. Porque você manifestando o poder de Deus, a glória de Deus e o amor, o mal, as trevas, ela bate em retirada. Porque o mal não suporta o amor. Eu já ouvi um testemunho também de uma médica que ela conta que no trabalho dela tinha uma enfermeira que outrora falava com ela e de repente do nada ela começou a agir estranhamente. E sabe o que o Espírito Santo revelou pra ela? Vai lá, fala pra ela que você ama ela, libera ela nas cortes celestiais e a forma que ela tá te tratando. Aí ela foi e falou, eu te amo, se eu não te disse hoje que eu te amo, eu te amo. E aí o mal bateu em retirada e elas se abraçaram e ficou tudo bem. Então esse é o meu comportamento, o seu comportamento. Quando você vê alguém agindo estranho com você, alguém que não liberou perdão pra você ou que pecou contra você, o nosso dever como os filhos de Deus, herdeiros da herança da glória, é manifestar o poder de Deus, manifestar o amor, amando uns aos outros como a nós mesmos. E aí o mal vai bater em retirada, aquela opressão que tá oprimindo a mente daquela pessoa, aquele dardo, vai bater em retirada, porque o amor chegou. E o amor vem da onde? Da glória de Deus, do reino dos céus. Então decida hoje manifestar a glória de Deus na sua casa, aonde Deus te colocou, na sua igreja, no cotidiano, aonde você estiver. Sempre dê a outra face. Jesus, ele sempre vai nos ensinar, dê a outra face, porque ele sabe que quando você rebate, quando você reage a alguma circunstância, quem vai ter acesso sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre a sua casa, sobre o seu físico, emocional, financeiro, espiritual, é o mal. Mas Jesus, ele nos ensina para nos proteger. Não é para sermos perfeitos, porque perfeito a gente nunca vai ser, mas para nos alertar. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ele é o pão vivo. Por que pão vivo? Para fortalecer o nosso espírito. Porque a palavra de Deus vai falar o quê? Jesus disse, quem está de pé, vigie para que não caia. Então, nós temos que fortalecer, lendo a palavra de Deus, para que o nosso espírito continue fortalecido, para que a gente continue de pé. E isso vai ser até a vinda de Cristo. Por isso que ninguém tem que querer ser melhor que ninguém. Por isso que a gente tem que pedir um coração como o de uma criança. Que a gente não tem que se comparar, porque nós todos estamos passando por transformação até a glória de Deus, e nós temos que desejar manifestar a glória de Deus se vestindo do novo homem glorificado. Dando seguimento, uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque se você está em concordância com o seu irmão, o mal, ele não tem poder sobre a emoção de vocês. Por isso a importância de estarmos em concordância com o corpo de Cristo, com a nossa família, nós conversarmos, entrarmos em um alinhamento, porque aí a glória de Deus, o poder de Deus vai estar na nossa casa, porque está escrito aqui, né? Se os dois concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Então, se vocês estão em concordância e está glorificando o nome dele, e está fazendo a vontade dele, então, lhe será feito pelo Pai que está nos céus o que pedir. Então, o que vocês pedirem, se está glorificando o nome dele, se está manifestando a glória dele, o poder dele,
Não tem por que ele não responder, né? Porque tudo que está alinhado com a vontade dele, com a glória dele, Deus vai concretizar na sua vida. Por isso a importância de nós falarmos todos os dias em nossas orações: Pai, alinha os teus sonhos aos meus sonhos. Me dai sabedoria diante das circunstâncias. Então é isso, o Pai pede esse coração para andarmos em unidade com a nossa família, com o corpo de Cristo, no dia a dia, sermos exemplo e manifestar a glória dele, sermos imitador dele, não imitador do mundo. Dando um segmento, verso 20. Portanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, aonde a gente estiver e aonde a gente decidir manifestar a glória, o poder dele, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, ele está falando que estará no meio deles, independente de onde você estiver, se você está reunindo através do nome dele, manifestando a glória dele, o poder dele, e não manifestando o outro lado, ele vai estar no seu meio e você vai ser abençoado. Mas quando você decide andar de mãos dadas com a velha natureza, com o antigo homem, ele não vai estar lá. Por quê? Porque você está alimentando a sua carne. E ele nos ensina que a nossa alma tem que estar inclinada ao espiritual, se vestindo do novo homem glorificado. E o novo homem glorificado, quando você se veste, você vai se parecer com Cristo, as mesmas atitudes. Cristo, ele era humilde, ele perdoava, ele não guardava ressentimento, ele manifestou o reino de Deus, ele foi obediente. A obediência gera favor. Quando nós decidimos manifestar a glória de Deus a favor no céu, o cetro de justiça é baixado para você, para sua casa, para sua família. E aonde você for, as trevas vai ter que obedecer e vai ter que ver que você é príncipe, é princesa do Senhor e que o favor de Deus está sobre a sua vida. Dando seguimento, nós estamos no verso 21 agora. Quantas vezes se deve perdoar? Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu tenha que perdoá-lo até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Sabe por que Jesus falou isso? Porque o Pai, ele nos perdoa 70 vezes 7 toda hora, todo momento. E a palavra de Deus vai nos ensinar que nós temos que ser imitador de Deus. Nós temos que manifestar ali o amor, a misericórdia. E não temos que manifestar ali a velha natureza, o antigo homem, mas manifestar a glória de Deus, porque quem muito foi perdoado, muito perdoa. Então, se nós somos perdoados diariamente, nós temos que perdoar aquele que nos fere. Não significa que você precisa manter a amizade, mas se você conseguir, glória a Deus. Mas se você não conseguir, libera a pessoa nas cortes celestiais, porque aí Deus vai abençoar aquela pessoa, vai despertar aquela pessoa. E assim como o Pai lança no mar do esquecimento as nossas falhas, nós temos que ter essa atitude. Dando seguimento, para não prolongar muito, a parábola do servo que não perdoou. Verso 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar conta com os seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Observe que esse senhor, esse rei, está representando o nosso Pai Celestial. E observe que no início do texto fala, o reino dos céus pode ser comparado. Observe que o reino dos céus tem compaixão. Você libera perdão. Ou seja, não tem falta de perdão, não tem ressentimento. Então, por isso que o rei, Jesus trouxe o exemplo do pai dele, que o pai dele, ele perdoa as nossas falhas. Ele perdoa as nossas dívidas. Ele lança no mar do esquecimento. Ou seja, ele está manifestando a glória dele. Porque ele perdoa. Ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós. E através do sangue do filho dele, que é o Cordeiro Perfeito, os nossos pecados foram apagados. E o Pai não espera nada mais, nada menos
dessa atitude. Nós temos que perdoar quem nos deve. Porque aí nós vamos manifestar o reino dos céus, como está no início da frase, como eu venho falando para vocês. Isso é muito forte. Nós temos que manifestar o reino dos céus, que é o que? A compaixão com quem deve a gente, com quem nos fere, com quem agiu injustamente. Nós temos que perdoar, lançar no mar do esquecimento e entregar na mão de Deus, porque é Deus que vai abençoar aquela pessoa para que ela saia daquele cativeiro espiritual. Porque a pessoa que tem falha com você, que praticou injustiça com você, que te humilhou, que te julgou, que foi maldizente com você, que tem alguma dívida, eu não sei qual que é a dívida, mas Deus, ele sabe. Se você perdoa, lança no mar do esquecimento, você está manifestando a sua origem. Como esse rei manifestou para a vida desse servo, mas dando seguimento, verso 28, entretanto, saindo daquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando. Paga-me o que me deves. Observe que ele agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando. Observe que ele deu um acesso legal. E aí os governadores, os principados, potestade, que tem poder sobre a mente do ser humano, manipulou a reação dele, ele agiu com violência. Ele agiu com impulsividade. Muitas das vezes, são espíritos geracionais de violência que perseguiu aquele servo para ele agir com violência para com aquele conservo. Por isso que a nossa luta é espiritual, nós temos que batalhar constantemente, porque espíritos de antecedentes, de violência, de briga, de contenda, de falta de perdão, vai tentar te manipular. Então, por isso que o Pai, ele nos ensina a manifestar a glória dele, o reino dele, para que o mal não tenha autoridade sobre a sua vida, porque a partir do momento que você age com violência, com ignorância, você reage, o mal ele vai ter autoridade sobre a sua vida, porque você vai estar dando acesso legal. Depois você pesquisa a respeito de acesso legal, isso é muito forte. Porque assim como no nosso cotidiano, um acesso é muito falado na área jurídica, né? Então, dando seguimento, verso 29. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: "Sê paciente comigo e tudo pagarei." Observe que o conservo dele teve a mesma atitude que ele. Ele prostrou diante do rei, que representa Deus, para que aquele rei perdoasse. O rei teve misericórdia, mas ele não teve misericórdia. Veja bem, verso 30. Mas ele não queria acordo. Olha isso. Olha a brecha que esse servo deu. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão. Olha que coisa, né? Dando lugar para a carne, para o velho homem, para a velha natureza. Até que toda a dívida fosse saldada. Olha só, ele recebeu a misericórdia do rei, mas ele não quis ser misericordioso. Ele não quis amar o próximo como a si mesmo. Ele não quis ser imitador de Deus. Ele não quis manifestar o reino de Deus, a glória de Deus. Ele quis manifestar. É muito triste falar isso, o reino das trevas. Sim, porque ele deu acesso para o mal sobre a mente dele. Então, quando você dá acesso para o mal sobre a sua mente, consciente, inconsciente, subconsciente, aí é onde ergue colunas e o mal que vai ter reação. Ele vai lançar dardos para você ter alguns comportamentos que não glorificam a Deus. Verso 31. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Observe que o maligno, o inimigo de nossas almas, vai fazer o mesmo. Ele vai falar assim: olha lá, o seu filho, você perdoou ele e ele não liberou perdão. É isso que acontece nas cortes celestiais. Eu não sei se você sabe, mas existe um tribunal. Existe um tribunal onde existem anjos que conversa a respeito da sua vida, da sua história, para saber se você está preparado para ir para o próximo nível. E se você tem esse tipo de atitude, você não vai para o próximo nível. Isso é muito forte, porque a palavra de Deus fala o quê? Que nós somos provados para ser aprovado. Então, que hoje nós venhamos sair com essa lição de casa. Que nós não venhamos dar acesso legal para o mal, para que o mal não tenha argumentos nas cortes celestiais, nos tribunais celestiais, para usar esse argumento contra as nossas vidas, impedindo a gente de subir de nível espiritual. Porque Deus, ele vai permitir circunstâncias. Nós não estamos livres de aflição. A palavra de Deus diz, Jesus falou que ele passou por tribulações e nós não estaríamos livres. E o porquê que o Pai permite essas situações? Para saber o que vai ser extraído do seu coração. Para saber se você está preparado para receber uma nova patente, uma nova autoridade. Por isso que ele permite circunstâncias na nossa vida. Por isso que ele permite batalhas, é o Pai que permite para te forjar, para te deixar mais forte e para saber o que vai sair de dentro do seu coração. Então que hoje
você saia também com essa lição de casa. Verso 32. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo? Assim como eu me compadeci de ti. Olha só. É isso que o pai vai nos avisar, vai nos falar. Pra nós, peraí, eu perdoei você, lancei no mar do esquecimento. Por que você não tá perdoando quem te deveu? Por que você não tá perdoando o seu pai, a sua mãe, o seu marido, os seus filhos? Por que você não tá perdoando a sua irmã ou seu irmão? Por quê que você não tá perdoando aquele irmão lá da igreja que feriu você? Vai falar dessa forma pra você. Ele vai falar assim, peraí, eu perdoei você, por que você não tá perdoando? Porque eu permiti, ele vai falar desse jeito, pra saber o que ia sair de dentro do seu coração. Porque se sair falta de perdão, significa que quem tá governando ainda a sua vida é a sua velha natureza, é o antigo homem. Mas o Pai, ele nos ensina a amarrar a nossa carne. Para que quem venha governar a nossa vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que ter liberdade. Onde está o Espírito, ali está a liberdade. É onde ele vai nos tirar da escravidão do pecado e vai nos ensinar a não ter essas atitudes. E vai nos ensinar a ter uma vida diária com o Pai, nos alimentando do pão vivo, para que o nosso espírito seja fortalecido. Dando seguimento. E, sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Os carrascos está representando o maligno, o inimigo de nossas almas. Aí se você não perdoa, aí chega lá no dia do arrebatamento, aí você não perdoou ninguém. Você tá com ferida ali de falta de perdão e tem um espírito da falta de perdão ali te perseguindo. Pra o quê? Pra tirar a sua salvação. E aí se você não perdoa, infelizmente, isso é muito triste. Deus, ele vai entregar ali pro carrasco, que é o quê? O inimigo de nossas almas. Que vai levar as almas que não perdoam pra segunda morte espiritual. Isso é muito forte, gente. Isso aqui é para nós nos despertarmos. Por isso que a palavra de Deus ele é literalmente um manual, um pão vivo, para nos despertarmos, para nós não termos esse tipo de atitude. Dando seguimento, encerrando, assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoar cada um a seu irmão. Representando que o nosso dever como filhos de Deus é perdoar. Porque o Pai perdoou a gente, mandando o Filho dele, o Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, não tinha pecado nenhum. Ele não merecia ser crucificado, mas ele nos amou tanto que ele mandou o Filho dele na cruz para morrer por mim e por você, para lavar todo pecado, iniquidade, transgressão e as falhas que a gente comete no dia a dia, quando a gente decide caminhar com ele. Ele perdoou, ele lavou com o sangue do Cordeiro, jogou no mar do esquecimento. Então ele quer que você tenha essa atitude. Não carregue pessoas nas suas costas. Não ande com essa pedra nos seus sapatos, porque existe uma barreira no mundo espiritual que a sua oração não sobe. Porque a palavra de Deus fala, né, que ele não vai atender as nossas súplicas e orações. Por quê? Porque você tem um acesso legal, existe um espírito da falta de perdão que atua nas suas emoções e que você está dando acesso para estar na sua casa. Que hoje você sai com essa lição de casa, que você fala, Espírito Santo, tem alguém que eu não perdoei? Que hoje o Senhor traga na minha memória, para que eu venha liberar essa pessoa nas cortes celestiais, porque aí quando você libera, olha que forte, olha que tremendo, o Pai é tremendo. Quando você libera as pessoas que pecou contra você, que agiu injustamente, que te humilhou, que inventou mentira com seu nome, que foi maldizente, que foi fofoqueiro, quando você perdoa, você libera a pessoa nas cortes celestiais. Porque existe uma ligação de alma quando você não libera perdão. Você está ligado àquela pessoa. Mas quando você solta, aí é o Pai que vai trabalhar na vida daquela pessoa. O nosso posicionamento é abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar os nossos inimigos. E o Pai tem me levado a orar pelos nossos inimigos, por quem nos persegue, abençoando. Porque aí é Deus que vai mostrar o amor dele, aquela pessoa vai ser constrangida pelo amor, pela paz, e as vendas vai cair dos olhos e aquela pessoa vai falar, eita, o que eu fiz? O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô dando acesso pro mal ter legalidade na minha vida? Eu não, eu quero amor, eu quero a glória de Deus. Aí é onde aquela vida pode ser alcançada, se você agir como filho de Deus e decidir manifestar a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração
Glória a Deus por cada vida que se fez presente, que o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração. Agora, para encerrar, vou estar orando, vou ser bem breve, porque foi bem longo, né, a ministração hoje, mas foi muito necessário, porque cada palavra, cada água viva que saiu aqui de mim, tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai florescer, e você vai sair daqui diferente, com um novo posicionamento espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Guerreie no espírito, porque aí você vai garantir o favor de Deus e o escudo de proteção vai estar sobre você, seu lar, sua família. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração.